Sportinguistas, atenção total. O que vou partilhar hoje pode ser a informação mais inesperada dos últimos tempos no nosso Sporting Clube de Portugal. E já te digo, antes de começarmos, inscreve-te no canal Zona Sporting, Rumores e Notícias, ativa as notificações e deixa já a tua opinião nos comentários, porque o que vais ouvir agora não é conversa de café, é coisa séria, vinda diretamente dos bastidores de Alvalade. Algo de grande está a ser preparado em silêncio, longe dos olhos da comunicação social tradicional. Enquanto todos estão atentos à conferência de Rui Borges antes do jogo com o Estoril, com declarações aparentemente normais sobre Pote, Trincão e o regresso de jogadores lesionados, existe uma narrativa paralela, uma história que poucos sabem, mas que pode mudar completamente o rumo do clube. Rui Borges fez questão de sublinhar o perigo do Estoril. Destacou que é uma equipa com posse de bola, ofensiva, pressionante e que, a jogar em casa, se torna ainda mais perigosa. Falou do vento, da dificuldade do campo, da necessidade de não permitir que o adversário ganhe confiança. E, claro, mostrou respeito por aquilo que o adversário pode oferecer. Até aqui, discurso normal de um treinador consciente das dificuldades da I-Liga. Mas, por detrás desse discurso público, existe um clima de tensão que não foi exposto. Porque quando Rui Borges fala em estar muito satisfeito com a resposta que a equipa tem dado e que há sempre margem para melhorar, o que ele não diz em frente às câmaras é que o Sporting está a enfrentar um desafio muito maior do que o simples calendário apertado. A verdade é que a direção sabe que há riscos concretos de perder algumas das suas peças mais valiosas já nos próximos meses. E aqui entra a grande contradição. De um lado, Rui Borges garante que está completamente focado no Estoril e que só pensa no próximo jogo. Do outro, a estrutura está obrigada a pensar a médio e longo prazo porque sabe que clubes gigantes da Europa continuam a rondar Alvalade à procura das nossas joias. Gonçalo Inácio, Diomandé e até Pote estão debaixo de constante observação e as conversas de bastidor já indicam que propostas irrecusáveis podem chegar. Não é coincidência que Rui Borges tenha evitado comentar diretamente o tema das renovações de Pote e Trincão. Disse que não se mete nisso, que tenta não procurar saber, mas deixou escapar uma frase reveladora. Gostava muito de ser treinador do Sporting e eles, jogadores do Sporting por muitos e bons anos. Repara bem, esta é uma forma de admitir que a situação não está totalmente controlada. E se não está controlada, significa que há negociações complicadas em curso e que o risco de perder jogadores preponderantes é real. Enquanto isso, a pressão do calendário não dá tréguas. O Sporting tem Estoril, depois Nápoles para a Champions, logo a seguir Braga e, mais adiante, Taça de Portugal contra o Paços de Ferreira. É uma maratona em que cada escolha pesa, em que cada decisão pode significar descanso para um titular ou mais desgaste que pode custar caro. Rui Borges tenta disfarçar, mas sabe que terá de mexer na equipa e arriscar soluções alternativas, confiando em jogadores menos utilizados. É precisamente aqui que os alarmes internos começam a tocar. Porque se por um lado o treinador elogia a profundidade do plantel, por outro lado há consciência de que não se pode segurar a época inteira apenas com as mesmas peças. E se alguns jogadores de topo saírem no próximo mercado, o Sporting pode ficar de repente com lacunas perigosíssimas em setores fundamentais. E é aqui que nasce o verdadeiro suspense. Os adeptos estão concentrados no próximo jogo. Os jornalistas escrevem sobre Diomandé e a recuperação, sobre o rendimento coletivo que Rui Borges tanto elogia. Mas quem está atento percebe que há algo mais a ferver. Uma operação silenciosa, de bastidores, que pode ser revelada a qualquer momento. O que posso garantir-te é que não estamos a falar de meras especulações. Estamos a falar de dossiês reais, em cima da mesa, a serem discutidos entre dirigentes, empresários e jogadores. Há um jogo paralelo ao jogo dentro de campo. Um jogo que, se mal jogado, pode custar títulos. E se bem jogado, pode colocar o Sporting num patamar ainda mais alto no futebol europeu. Antes de seguirmos, tenho de te pedir outra vez, inscreve-te agora no canal Zona Sporting Rumores e Notícias, ativa as notificações e deixa o teu comentário. Só assim vais garantir que não perdes nada do que está a acontecer nos bastidores de Alvalade, porque o que vou revelar a seguir é explosivo. Chegou o momento de revelar o nome que está a circular em absoluto segredo nos corredores do Sporting. Enquanto Rui Borges dá entrevistas focadas no Estoril, enquanto os jornais falam de Pote, Trincão, a direção já tem em marcha um plano alternativo para proteger o futuro da defesa leonina. E esse plano tem um protagonista inesperado. Clayton, defesa central de apenas 21 anos, formado no Flamengo do Brasil, que recusou renovar contrato e está prestes a abrir caminho para a Europa. E atenção, isto não é mera especulação.
No Brasil, já se confirma que Clayton rejeitou as propostas de renovação, mesmo sabendo que estava a arriscar-se a perder espaço no plantel. O jovem sente que chegou ao limite no Flamengo, onde a concorrência é feroz, com nomes mais experientes, a travar a sua afirmação. E perante este cenário, surgiu a oportunidade de ouro, o Sporting. A estrutura leonina vê em Clayton aquilo que gosta de identificar antes de toda a gente. Um diamante em bruto, forte fisicamente, rápido na recuperação, com capacidade para jogar em linha alta, o jovem encaixa no perfil que o Sporting procura há anos, jogadores que podem ser moldados dentro de um contexto europeu competitivo e valorizados para patamares superiores. Mas a grande questão é o timing. Oficialmente, o Sporting pensa em Clayton apenas a partir de 2026, quando o contrato com o Flamengo expira e ele poderá sair livre. Contudo, e aqui está a informação mais quente, existe já uma discussão interna sobre a possibilidade de antecipar a chegada. A razão? O risco real de perder peças-chave já no próximo mercado. Gonçalo Inácio está no radar do Liverpool, Diomande continua debaixo de olho de clubes da Premier League e até jogadores como o Morita ou o Ugarte, que já saíram em momentos críticos no passado, são prova de que nada é garantido quando a Europa decide atacar Alvalade. Ora, se um destes pilares cair, o Sporting não pode ser apanhado desprevenido. E é por isso que Clayton ganha força. Mesmo sem ser um nome mediático, mesmo sem ter ainda grande currículo, o que interessa aqui é o potencial. Frederico Varandas e Hugo Viana acreditam que se trouxerem o brasileiro agora, podem integrá-lo gradualmente e evitar o pânico de última hora caso algum titular seja vendido. Há quem dentro do clube olhe para isto como uma jogada de mestre. Outros, porém, veem um risco. Apostar num jovem que ainda não se afirmou pode ser perigoso, sobretudo no momento em que o Sporting quer lutar pelo título e fazer boa figura na Champions. Mas a verdade é que esta não seria a primeira vez que o Sporting aposta contra todas as previsões e acerta em cheio. Basta lembrar Víctor Gyökeres, muitos duvidaram quando chegou e hoje é ídolo em Alvalade. E não é só o Sporting que está atento. Fontes do Brasil confirmam que empresários ligados a Clayton já estiveram em Lisboa de forma discreta. Não houve fotos públicas, não houve fotos, mas houve contactos. E isso significa que a possibilidade de antecipar o negócio é mais real do que se pensa. Agora imagina o impacto disto no balneário. Jogadores a lutar pela titularidade, renovações em suspenso e de repente surge a notícia de que um jovem brasileiro pode chegar para disputar lugar. O que se fala é que Rui Borges já foi informado sobre a possibilidade e, apesar de manter o discurso público de tranquilidade, teria dado sinal verde para analisar a hipótese. Afinal, ele próprio disse que a equipa tem de querer sempre mais e melhor. A chegada de Clayton pode ser esse mais e melhor escondido na manga da direção. Um reforço silencioso, pensado não para amanhã, mas para o futuro próximo. Porque o Sporting sabe que não pode apenas reagir, tem de antecipar. E antecipar significa estar preparado para a eventualidade de perder Gonçalo Inácio ou Diomande já no próximo verão. E aqui está a bomba final. Se Clayton realmente chegar a Alvalade, não será apenas para compor o plantel. A ideia é dar-lhe minutos, fazê-lo crescer, transformá-lo num ativo valorizado, tal como já aconteceu com inúmeros jogadores que o Sporting soube potenciar. O plano é claro: contratar barato, formar dentro de casa e vender no auge. Meus amigos, é este o jogo que está a ser jogado fora das quatro linhas. Um jogo arriscado, polémico, mas que pode garantir ao Sporting não só estabilidade no presente, como também futuro em grande estilo. Agora quero saber de ti. Achas que Clayton deve ser já integrado no Sporting ou acreditas que é cedo demais para esta aposta? Deixa a tua opinião nos comentários. Inscreve-te no canal, ativa as notificações, porque o que aí vem pode ser ainda mais surpreendente. O Sporting não dorme. O Sporting prepara-se. E quem acompanha o Zona Sporting Rumores e Notícias vai estar sempre um passo à frente.